Olá, eu sou Ana Carolina, a primeira presidente da GDP. Até 2015, não existia associação de defensoras e defensores públicos, então nós tivemos que começar do zero, com criação de estatuto, de CNPJ, e à época não existia previsão de afastamento, ou seja, as atribuições da presidência eram feitas em conjunto com a atividade fim. E por óbvio, nada foi feito sozinha. Tudo eu contei com a contribuição, com o apoio, com a ajuda dos colegas associados. As diligências de ir a cartório, de ir para a Receita Federal, idas a Brasília ou Congresso foram feitos em conjunto. E por causa dessa união que verdadeiramente fez a força, temos duas conquistas que eu reputo de suma importância, que até hoje nós colhemos os frutos. A primeira é a previsão expressa do denominado momento aberto no regimento interno do Conselho Superior, expressamente no artigo 39, foi um pleito da associação. É o momento no qual tanto servidores quanto defensores podem falar antes de iniciar as sessões do Conselho sobre quaisquer temas relativos à defensoria, seja violação de prerrogativas, melhoria na qualidade de atendimento ao assistido, infraestrutura do órgão de execução, enfim, é o momento no qual tanto os servidores quanto os defensores têm voz ativa perante a administração da instituição. E a segunda conquista é a audiência pública realizada com apoio da ANADEP dentro da LEGO, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que o tema era a importância da defensoria pública para a população goiana. Foi um momento de se divulgar a instituição, momento de falar sobre os nossos objetivos, nossas finalidades, e também teve o viés de pedir a nomeação dos colegas do segundo concurso para contribuir ainda mais com a expansão da defensoria. Então tá aqui o breve relato do ano de 2015 para 2016. E é isso. Parabéns à GDP, um beijo para todos os associados e associadas. Olá pessoal, como vocês sabem, eu fui presidente por 2 gestões da GDP, totalizando 4 anos. Ingressei na Defensoria Pública do Estado de Goiás em 2017, no segundo concurso, e em 2019 me candidatei e fui eleito presidente da Associação Goiana das Defensoras e Defensores Públicos. Eu vivi de um momento que se iniciava uma consolidação da GDP, né? Os primeiros gestores, Victor e Ana Carol, criaram a associação. Gustavo estabeleceu aí os seus primeiros alicerces, construiu muita coisa, inclusive participando ativamente da Lei Complementar 103 de 2017. E nós entramos num outro momento, no momento em que o presidente podia ser afastado, no momento em que o presidente conseguia aí se dedicar 100% à associação. Foram inúmeras conquistas, desde, por exemplo, a instituição do débito em folha, que eu consegui aí após longas tratativas, inicialmente que eram com o Poder Executivo, que é quem geria a nossa folha de pagamento, até aquela que eu considero o grande trunfo da GDP, que foi a vitória judicial da DPF, se não me falha a memória, 635 ou 637, lá no Supremo Tribunal Federal, após o encaminhamento nosso à ANADEP, que viabilizou a duplicação do nosso orçamento e que, por consequência, garantiu a realização do 3º concurso, a nomeação de novos membros e uma grande expansão da instituição. Ajudamos muito os colegas, né? Boa parte da nossa gestão foi aí sobre os intempéries da pandemia da Covid-19. Participamos de diversos grupos de trabalho, inclusive perante o Tribunal de Justiça, viabilizando aí uma série de recursos para garantir a saúde dos membros e também a atuação em prol dos nossos assistidos e das nossas assistidas. Participamos de tratativas junto à Defensoria Pública para a consecução dos EPIs, participamos de todas as discussões, de todos os atos normativos que balizaram a atuação da Defensoria Pública. Outra grande conquista foi aí no final da nossa gestão, no ano de 2022, a participação no grupo de trabalho que trouxe novas alterações legislativas sugeridas por nós dentro do grupo de trabalho, que viabilizou a obtenção de auxílios, auxílio alimentação, auxílio saúde, atualização e aumento do subsídio e a reestruturação da própria Defensoria Pública entre si, né? A exemplo da repaginação das 2 subdefensorias públicas, que eram primeira e segunda, e hoje são institucional e administrativo. Além de todas as construções durante a reforma da Previdência, em que nós inserimos, por exemplo, na Constituição, nós não, né? Claro, o Poder Executivo propôs a alteração na Constituição, mas por sugestão da AGDP, da previsão do benefício especial, que hoje aí brilhantemente está sendo conduzido pela doutora Fernanda, por meio inclusive de uma ação que teve uma demora para consolidação,
para a edição do texto normativo que regulamentasse essa alteração na Constituição. E há, gente, muitas outras conquistas, né? Várias atividades que nós fizemos de confraternização, festas durante o período do Maio Verde, festas que fizemos aí nos finais de ano, festas virtuais que fizemos durante a pandemia, inclusive com a nossa confra, e aí os nossos associados e associadas artistas levando os seus talentos para todos e todas, todos os associados e todas as associadas. Foram muitas as conquistas, muitas as batalhas e delas muito duras, né? A gente pode trazer, curiosamente, aquela ocasião em que se discutia a questão do orçamento. A gente foi levado, né? Eu, no caso, fui levado para uma salinha ali com algumas pessoas e sofri bastante pressão, digamos assim, para que a gente recuasse, não na administração, não na defensoria, isso está externamente, para que a gente recuasse, para que a gente não entrasse, mas graças a Deus nós soubemos trabalhar, soubemos explicar ao Poder Executivo e a essas pessoas a importância disto e depois sermos até apoiados por elas, que compreenderam efetivamente a atuação da Defensoria Pública, né? Mas é isso, gente. A GDP faz parte da história da minha vida e a GDP faz parte da história da vida da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Eu considero que uma instituição somente é forte quando tem uma entidade de classe forte, aguerrida, que saiba tratar com bastante esmero e dedicação as demandas e as necessidades e os pleitos dos associados e das associadas. Como todos sabem, eu continuo associado, continuo participando ativamente das atividades associativas e assim espero que todos e todas as defensoras públicas do Estado de Goiás também continuem. Obrigado, gente. Um beijo e um abraço a todas, todos e todas. Quando nós tomamos posse na Defensoria Pública, no dia 28 de janeiro de 2015, nós do primeiro concurso resolvemos fundar a nossa Associação Goiana dos Defensores e Defensoras Públicas. Nós viemos de um contexto onde o trabalho associativo foi extremamente importante para que a Defensoria Pública fosse instaurada nos moldes constitucionais como é hoje. A ANADEP ela foi fundamental no processo do destravamento do nosso concurso até a nossa nomeação e posse. Então, nós temos um grande carinho e reconhecimento por esse trabalho associativo. E eu deixo aqui também registrado os meus parabéns, o meu abraço, meus cumprimentos a todos os colegas associados e associadas, a todas as gestões anteriores que estão aí nessa caminhada conosco. Nós assumimos a gestão em 2017 com uma missão um pouco diferente. A Associação Goiana das Defensoras e Defensores, na época, passava por um hiato de gestão de organização. Com o fim da gestão da primeira presidenta até a assunção da minha gestão, a associação ela não possuiu nenhum tipo de registro de regularidade quanto aos atos praticados. Ela não era regularizada em cartório, ela não tinha conta em banco, os pagamentos dos associados não eram realizados de forma frequente e tudo isso criava uma dificuldade muito grande para a organização, para a expansão das atividades associativas. Nós chegamos em Goiás já em um cenário um pouco novo, com 40 e poucos defensores e defensoras públicas, e precisávamos botar a casa em ordem. E foi esse o trabalho da gestão 2017 a 2019. Nós passamos no primeiro momento pela reestruturação formal, levamos a associação de novo aos registros cartorários para poder trazer legitimidade aos atos praticados pela associação eleita. Posteriormente, avançamos para a construção de um referencial do que seria uma sede adequada, de local que deveríamos atuar e, em Assembleia Geral, avançamos para escolher que a região do Parque Los Andes seria a mais adequada para poder contar com a primeira sede da Associação Goiana das Defensoras e Defensores Públicos. O processo exigiu que a gente tivesse uma robustez nas nossas contas, que saísse de uma conta de pessoa física do nosso então tesoureiro e passasse uma conta de pessoa jurídica, que os débitos pretéritos fossem renegociados com todos os
associados e associadas. Isso permitiu que nós saíssemos de um caixa de 30 e poucos mil reais para mais de 100 mil reais até o final da gestão, o que garantiu ainda a instalação da sede no Shopping Los Andes, aquisição de computadores, de equipamentos para a própria sede e também o exercício das atividades legislativas, que também foi o foco dessa segunda gestão formal da associação. Nós participamos dos processos legislativos de reforma da Constituição do Estado de Goiás para o novo regime fiscal, onde conseguimos aprovar 2 emendas constitucionais garantindo que, durante as restrições vigentes no Estado de Goiás, a Defensoria Pública pudesse continuar a realizar concursos públicos e ampliar seus quadros, visto que ela era uma das mais novas do Brasil e ainda carecia, como ainda carece, de estruturação adequada. Participamos de diversos debates, inclusive na sede provisória do prédio do Márcio, sobre a reestruturação da Defensoria Pública e da carreira, sobre o que era esperado com relação aos vencimentos e a lei complementar nova que viria, que hoje é a lei complementar 130, sobre os padrões adequados de diferença entre categorias. Tudo isso foi levado em consideração pela gestão da Defensoria Pública no período, incorporado a carreira de defensor e defensor do Estado de Goiás. Então foi um período de reestruturação muito grande, de valorização da carreira das defensoras e defensores públicos no Estado de Goiás, que foi reconhecido nacionalmente. A ANADEP acabou reconhecendo o trabalho que essa gestão fez. Fomos convidados para diversas atividades legislativas e organização de eventos em Brasília, reconhecidamente como uma associação nova, mas que chegou com energia, com garra e com vontade de fazer diferença no cenário das defensorias públicas brasileiras. Entregamos a gestão em 2019, logo após a nomeação de uma leva grande de defensoras e defensores públicos, a última leva do segundo concurso. O trabalho foi sempre conjunto com a administração da Defensoria Pública, sempre dialogado, e como a gestão se propôs a fazer, foram abertas portas junto ao Legislativo, com atividades praticamente semanais, portas junto ao Legislativo, discutindo a necessidade da ampliação do orçamento da Defensoria Pública, que na época formalmente era na faixa de 30 milhões e dependia sempre de suplementação para no mínimo 60 milhões. E diálogo com novas carreiras, com o Sindifisco, o Sindicato dos Delegados, Sindicato do Ministério Público. Essa construção foi o marco da gestão 2017-2019, que entregamos para a gestão 2019-2021, já com essa expectativa de que não tivessem tantos desafios formais para poder avançar na promoção da carreira de defensor e defensor, na defesa dos interesses dos associados, na promoção da Defensoria Pública do Estado de Goiás e no bem-estar da população goiana. A nossa gestão 2017-2019, ela chamou a atenção da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP, e a pedido da então candidata à presidência Thaisa, fui convidado para compor a presidência da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Fui o segundo defensor a compor essa diretoria. O primeiro foi o Vitor Unglioa, que foi presidente de fato da associação e que exerceu a função de coordenador da região Centro-Oeste. Posteriormente, fomos eleitos, assumimos a gestão da ANADEP. Fui vice-presidente jurídico legislativo, com atribuição de coordenação dos trabalhos legislativos em âmbito nacional e coordenação dos trabalhos jurídicos nos tribunais superiores, STJ, STF e outros tribunais também regionais em que a Defensoria Pública atuasse com alguma forma de interesse estratégico. O que a gente deixa de mensagem aqui para as novas defensoras e defensores que chegam e que chegarão à Defensoria Pública do Estado de Goiás é que esse espírito de atuação conjunta, de participação, de colaboração, de compreensão da realidade do que é o Estado de Goiás, do que é a Defensoria Pública do Estado de Goiás,
seja incorporado a elas e a eles, para que essa atuação institucional tão relevante quanto da associação possa continuar a ser exercida de forma adequada, que os canais de diálogo, que as pontes possam ser construídas dia a dia, que haja um engajamento de todas e de todos para que a instituição possa continuar crescendo e não exclusivamente na perspectiva corporativa, que é relevante, que é importante, mas para o reconhecimento da instituição junto à população goiana, que é a razão de existir da Defensoria Pública, dos defensores e das defensoras. As conquistas, os avanços de estruturação de carreira, de estruturação física da instituição são relevantes, elas acontecem, mas elas acontecem como consequência da atuação de cada uma e de cada um na ponta e também no cenário político institucional, sendo a Associação Goiana esse canal, essa porta de entrada, a voz das defensoras e defensores na administração superior, inclusive com assento e voz no Conselho Superior. Muito honrado em poder cumprimentar a Associação Goiana das Defensoras e Defensores Públicos por mais um aniversário. Muito orgulhoso em ter podido acompanhar desde seus primeiros passos, desde a sua fundação, a sua história, confirmando como ela tem sido fundamental para o fortalecimento da instituição, para o fortalecimento da carreira, para a união de seus membros. Se a ouvidoria externa é a sociedade civil na Defensoria Pública, é a AGDP, é a associação, a Defensoria Pública na sociedade civil, alcançando um espaço e uma liberdade que muitas das vezes uma instituição de Estado não pode alcançar. Reitero meu orgulho de ser associado, reitero minha admiração por aqueles que conduziram e vêm conduzindo a direção da nossa associação. Viva a AGDP, que Deus os abençoe sempre. Bom dia, sou o Márcio, defensor público do primeiro concurso da Defensoria Pública. Ingressei em 28 de janeiro de 2015, juntamente com a primeira turma dos defensores públicos do estado de Goiás. A associação ela foi uma ideia daqueles 12 membros que entraram, né, tomaram posse do primeiro concurso. Foi uma das primeiras coisas que a gente teve a ideia de criar, porque entendíamos que era uma questão muito importante. A associação ela viria tanto para buscar ali os anseios dos membros que ingressavam, fortalecimento da carreira, mas fortalecimento da própria instituição, auxiliando a administração nos pleitos que ela vinha buscando ali para ter o crescimento institucional. Então, nós tivemos a ideia de criar imediatamente a associação. Lembro que foram nos primeiros dias ali, nós já nos reunimos no prédio. A memória mais latente que temos é o interesse de todos os membros em criar a associação. Nós tomamos posse dia 28 e logo já debatemos ali, discutimos a ideia de criação. Logicamente que a gente não tinha uma sede, não tinha um lugar para nos reunirmos, então reunimos no prédio da nossa casa, né? Marcamos na área de lazer do nosso prédio, todos os membros compareceram, tivemos ali um comparecimento em massa, apesar de que éramos apenas 12 membros naquele momento, né, 12 membros concursados, mas nos reunimos ali, formamos ali um estatuto provisório, discutimos e ali foi criada a Associação Goiana dos Defensores Públicos. A primeira presidente já saiu dali indicada, juntamente com a composição de toda a diretoria, e ali foi o marco do início da Associação Goiana dos Defensores Públicos. Acredito que ali não há que se falar em grande papel de algum ou outro membro, né? Na verdade, ali o que existia era realmente um entusiasmo muito grande de todos os defensores que acabavam de ingressar na carreira, né? A posse do dia 28 ela foi muito esperada, depois da judicialização do concurso, um concurso que se arrastou de 2010 até a posse em 2015. Então, havia um grande anseio de todos pelo realmente a instalação da Defensoria, o fortalecimento da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Então, com o ingresso desses membros, uma das pautas era a criação da associação.
e ali os membros já realmente se reuniram e todos estavam realmente imbuídos dessa ideia. Foi formado um grupo ali, nós discutimos em troca de e-mails, até de madrugada, como que seria esse estatuto, e nós já chegamos ali no dia da reunião com o estatuto praticamente pronto, né? Todos já tinham conhecimento da pauta, todos queriam que realmente existisse essa associação, e a associação viria com esse propósito de fortalecimento da instituição, porque automaticamente fortalecendo a instituição, estaríamos fortalecendo a carreira nova, recém-criada, mas que permitia ali a todos, uma instituição grande, realmente o que nós esperávamos da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Bem, o que nós tínhamos era a área de lazer do meu prédio, né? E ali nós nos reunimos para tudo, né? Eram as confraternizações, foi para a criação da associação, foi para a discussão do estatuto, né? E para mim foi um grande prazer mesmo ali poder receber os colegas e com muito entusiasmo nós realmente conseguimos, né? Hoje a associação ela é muito forte, conseguiu realmente se estabelecer, hoje a gente tem sede própria, mas para mim foi uma grande satisfação poder receber como anfitrião as primeiras reuniões da associação, que, salvo engano, foram aí mais de um ano ocorridas lá no prédio, na área de lazer do meu prédio. O grande entusiasmo que existia naquele momento de posse dos primeiros defensores públicos concursados no Estado de Goiás, ele vinha com a preocupação de efetivamente fortalecimento da instituição. A Defensoria Pública do Estado de Goiás, a última a receber defensores públicos concursados, 2015, sem uma instalação efetiva, né, porque só existiam os defensores que haviam sido enquadrados na regra do ADCT, nós vimos ali uma grande necessidade de realmente fortalecimento da instituição. Então, a associação ela veio com esse propósito de unificar essas preocupações dos membros que acabavam de ingressar na carreira, e ali nós montávamos pautas para auxiliar a administração na busca desses interesses institucionais. E para isso, com esse viés que os membros, justamente com a associação, desenvolveu várias atividades, né? Inclusive encontro com parlamentares aqui em Brasília, autoridades, secretários, ministros, conselheiros do Tribunal de Contas, tudo com esse propósito de fortalecimento da Defensoria Pública do Estado de Goiás. O que eu espero é que, a despeito da Defensoria ter avançado muito, esse entusiasmo, essa necessidade de fortalecimento da instituição, ele não perca sua força. E para isso eu espero que os novos defensores se unam nesse mesmo propósito, com essa mesma força, essa mesma energia, para que a Defensoria Pública possa a cada dia se fortalecer ainda mais. Meu nome é Cleomar Riso Esselim Filho, fui o primeiro defensor público geral do Estado de Goiás, e essa minha gestão foi uma gestão de desafios, onde pegamos uma defensoria recém-instalada, onde não tínhamos nada para trabalhar, para oferecer para os defensores públicos que estavam próximos a vir a serem empossados dos seus concursos. Então foi uma gestão de expectativa, uma gestão onde os desafios seriam muitos. Logicamente que estavam sabendo das dificuldades, mas tinham certeza de que todo o trabalho que iríamos realizar, e com a vinda dos novos defensores públicos que estavam próximos a tomarem posse, com certeza seria um pontapé de início de uma instituição importante, onde essa instituição ela tem um trabalho fundamental para a população de todo o país e, logicamente, em especial para o Estado de Goiás. Sim, logicamente que tão logo os defensores oriundos desse concurso tomaram posse, quase que simultaneamente fizemos uma primeira reunião para discutirmos a possibilidade de fundar uma associação. Vejo que a associação ela tem um papel fundamental juntamente com a gestão, porque numa
instituição, em início das suas atividades, com poucos membros para trabalhar, o trabalho associativo seria de extrema importância. E esse trabalho, logo que foi feito essa reunião e com a participação de todos os defensores que estavam em atividade naquele momento, foi fundado a associação, foi traçada a partir dali estratégias de como funcionar em prol da própria categoria. O trabalho associativo, não tenha dúvida nenhuma, que é o fortalecimento da categoria, é a defesa das prerrogativas, a defesa dos interesses dos associados, junto à instituição e junto a todos os entes que participam do sistema de justiça. Olha, à medida que a associação ela vai crescendo com um número expressivo de associados, logicamente que vários são as novas ideias e o papel, penso que o papel da associação é você catalogar todos esses reivindicações para que ela, através da gestão da associação, reivindique, junto à gestão da instituição, as melhorias necessárias e possíveis. Logicamente que nem todas aquelas reivindicações que são feitas pelas associações ou pela associação específica da Defensoria Pública, a gestão, naquele momento, não há como atender. Mas eu tenho visto que o papel da associação tem sido feito junto à gestão, um papel de harmonia, de respeito, e os frutos colhidos com isso têm sido os melhores possíveis. Então, eu quero dizer que o papel da associação é extremamente fundamental na instituição, para os defensores públicos, e só fortalece a instituição de um modo geral e os defensores públicos e, consequentemente, a população que é objeto do trabalho dessa instituição tão importante. Olha, eu digo isso sempre, a Defensoria Pública ela é a participação efetiva da minha vida profissional. Foi um papel que eu tive extremamente importante de realização profissional, de realização pessoal. E quero dizer que, durante a gestão, fiz aquilo que foi possível de ser feito, plantei as sementes necessárias e que estão sendo colhidas, logicamente, com bons frutos. E o papel associativo, na minha gestão, foi o melhor possível. Foram discussões extremamente importantes, onde contribuiu para a gestão e para a associação. Quero dizer que os associados estão de parabéns com todas as diretorias que passaram pela associação, que têm feito um trabalho fundamental de importância que não tem como dizer, porque o trabalho realizado pela associação, ela só faz com que fortaleça a instituição, fortaleça os defensores, porque ela está sempre presente, está sempre defendendo os interesses de todos os associados, em suas prerrogativas, nos seus interesses profissionais. E isso, com esse crescimento, com essa participação efetiva da associação, ela só contribui para que a população, que é o público-alvo da Defensoria Pública, tenha resultados positivos no seu atendimento. Olha, eu quero dizer que o sonho que eu tive é igual, eu repito, é um privilégio de qualquer pessoa que entra em uma instituição e chega ao topo da categoria, como gestor maior. E isso, para mim, não tem como dizer da importância que isso teve na minha vida. E como associado, logicamente, que eu quero dizer para todos os associados que sejam participativos na associação, leve suas ideias, troque as suas impressões com referência àquilo que é do seu dia a dia, e aqueles que ainda não se associaram, que associem, porque quanto mais associados tem, ou todos os associados todos os defensores estejam associados, isso demonstra que a associação tem feito um trabalho extremamente importante. Então, eu quero dizer que o papel da associação, principalmente a nossa Associação de Defensoria Pública, que tem um orgulho muito grande de fazer parte, né? E, embora tenha hoje, estando hoje na inatividade como aposentado, defensor público, mas nunca deixei de estar presente em toda a vida
da Defensoria Pública ou da associação. Sempre que me convidam, estarei sempre presente, porque falar de Defensoria Pública ou falar com a associação, com os defensores públicos, para mim é o maior prazer. É com imenso prazer que venho aqui parabenizar a Associação dos Defensores Públicos do Estado de Goiás nesses seus 9 anos. Meu nome é Sandra Martins, sou do Coletivo de Mulheres Negras Samba Crioula e da Associação Raízes da Noroeste. E somos parceira da associação desde quando ela foi criada. Sou de movimento social, sou coordenadora do Fórum Goiano de Mulheres, que também tem uma parceria ímpar com a associação. E falar um pouco da associação é muito bom, né? O doutor Alan, quando estava aqui presente, fez um trabalho conosco, nos ajudando na época da pandemia, com cesta básica, com apoio, né, para a gente organizar material de higiene pessoal, máscara. Ganhamos muita doação da associação com máscara. E isso fortaleceu o nosso vínculo com a associação. Quando teve uma demanda de quererem desmantelar a Defensoria Pública com a questão das requisições, a associação nos ajudou, fizemos uma faixa, fomos para a rua para dizer da necessidade da Defensoria Pública do Estado de Goiás, porque quem usa a Defensoria Pública somos nós, a população da periferia. Quem usa são as mães, a qual eu atendo. A nossa ONG trabalha com mães que criam seus filhos solo. E essa parceria é muito boa. Encaminhamos pessoas para serem atendidas na Defensoria. E a associação está sempre pronta para somar conosco. Ajudamos a construir a ouvidoria, que também foi por intermédio da associação. A associação que nos disse da necessidade de ter essa ouvidoria. Já tinha algum tempo que existia a Defensoria Pública e não tinha associação, não tinha ouvidoria ainda. E com isso nós temos uma ouvidoria agora, ativa e trabalhando. Meu nome é Beth Fernandes, conhecida como Beth Fernandes, mas meu nome é Roberta Fernandes, eu sou psicóloga, né, pós-graduada em saúde mental, e aqui eu estou representando a Astral, Associação de Travestis Transsexuais do Estado de Goiás, que foi fundada em 2004, e o Fórum de Transsexuais do Estado de Goiás. Estou hoje na presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e estar aqui hoje falando principalmente a importância da associação para nós. A nossa associação trabalha com vulnerabilidade, não só das pessoas trans, mas vulnerabilidade da mulher. Tanto no qual eu estou dentro de um lugar que é o Conselho Estadual Municipal da Mulher e Estadual da Mulher, discutindo sobre a vulnerabilidade de mulheres. E todas as mulheres. Sou uma mulher trans e tem várias outras mulheres indígenas, negras, quilombolas, mulheres de periferia, mulheres em situação de pobreza muito grande e principalmente uma mulher que muitas vezes não é discutido, só é discutido quando é o primeiro palavrão, a puta, a mulheres profissional do sexo. Essas estão além de uma vulnerabilidade onde a gente não consegue enxergar essa população. Queremos muito sim, né, essa aproximação da Associação de Defensores e a Defensoria para que abra essas portas para que a gente possa levar a demanda dessa população, né, e a gente possa receber essa população da melhor forma possível. Você da Associação de Defensores é o nosso vínculo, a nossa porta aberta para que a gente possa levar. 23 de fevereiro de 2015, data da fundação da Associação Goiana dos Defensores e das Defensoras Públicas. Pouquíssimo tempo depois da minha turma tomar posse, lá em 28 de janeiro de 2015, nos mobilizamos para a criação dessa entidade associativa que até hoje é tão importante para todos nós, defensores e defensoras públicas. À época, me recordo que éramos apenas 12 defensores públicos recém-possados, mais 6 defensores públicos que aqui estavam de braços abertos para nos receber. E tantos desafios enfrentados à frente, por que se reunir tão rapidamente
para fundar a Associação Goiana dos Defensores Públicos? Ora, todos nós sabemos que, na verdade, somos defensores e defensoras públicas não apenas por uma questão de estabilidade financeira ou para ter um cargo público, mas sabemos que quem é defensor e defensor público, defensor e defensora pública, na verdade, o faz por vocação. E então, o encontro dos defensores lá atrás, em 2015, nos traz hoje a reflexão. Por que tão rápido essa mobilização? Exatamente porque, mais do que um agrupamento associativo para a defesa de prerrogativas e direitos, naquele momento nos encontrávamos como um encontro, um agrupamento identitário de pessoas que viam não só ali uma nas outras, mas na própria Defensoria Pública, a identidade de propósito muito maior do que a própria construção daquela entidade, mas do propósito de defesa e justiça dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade. E me lembro com muito carinho o que vários defensores e defensoras fizeram lá no início, por todos nós. O defensor Márcio, por exemplo, que cedia lá parte da sua casa, do seu prédio, para que a gente pudesse se reunir. A defensora Ana Carolina, que foi a primeira presidenta e que fazia com muita dedicação e muita competência todas as reuniões, todas as ações voltadas para a defesa de prerrogativa e de direitos nossos. Lá no início, quando ela nem era ainda afastada de suas funções, nem tinha uma sede, e que a sede ainda era colocada no próprio estatuto, na sua própria residência. De defensores como Vitor Ulloa, que teve um papel fundamental na defesa das nossas prerrogativas e direitos logo no início da associação. Defensores esses que tiveram seu trabalho muito bem sucedido por outros presidentes e por suas respectivas diretorias, como defensor público Gustavo, como defensor público Alan Yoss e tantos outros que fizeram parte de sua diretoria, que se sacrificaram para que hoje a gente tivesse a Associação Goiana dos Defensores e Defensoras Públicas com a estrutura e com a pujança que é necessária e compatível com a grandeza dessa instituição do Estado de Goiás. É com muita alegria que hoje estou aqui como defensora pública, como integrante da Associação Goiana das Defensoras e dos Defensores Públicos, para celebrar o aniversário dessa associação, que mais do que uma entidade, um agrupamento para reunir pessoas em torno de interesses e direitos corporativos, é uma entidade identitária daqueles que são vocacionados para a defesa da justiça e para a defesa dessa missão nobre que é a defesa daquelas pessoas necessitadas. Que todos vocês, defensores e defensoras públicas, possam sempre compreender a importância dessa entidade para o fortalecimento da nossa defensoria e para o fortalecimento da nossa causa aqui no estado de Goiás. Viva a AGDP, viva os defensores e as defensoras públicas.